Oiê! Eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta eco bag com zíper nada básica. Bora costurar? Eu tô chamando esta eco bag de nada básica, porque na minha opinião, eco bag é a bolsa mais fácil do mundo. É por onde a gente começa a costurar bolsas, porque a gente só dobra o tecido, costura as laterais, coloca uma alça e já pode chamar de bolsa eco bag. Mas o modelo deste vídeo é sim no estilo de uma eco bag, mas tem algumas preocupações de design, tem preocupação de acabamento interno, tem preocupação de estrutura, tem zíper, então ela é uma eco bag, porque é no estilo eco bag, mas ela tem outras preocupações, então por isso que ela não é uma eco bag basiquinha. No papo do vídeo desta peça, eu vou te contar tudo o que eu pensei para desenhar esta eco bag, para deixar ela útil, prática, resistente e com acabamento impecável. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta eco bag com zíper nada básica. Materiais utilizados. Para a parte de cima da bolsa, tanto da frente quanto de trás, 38 por 38 centímetros, duas vezes no tecido jeans. Para o fundo da bolsa, 38 por 24 centímetros, duas vezes no tecido jeans. Para o bolsinho externo, 22 por 44 centímetros no tecido estampado. Para a tampa do bolsinho externo, 16 por 20 centímetros no tecido estampado. Um conjunto de botão imantado. 45 centímetros de zíper de metro número 3. Um cursor. Para os acabamentos da canaleta, 35 por 4 centímetros, 4 vezes no tecido estampado. Para as alças, 1,40 m por 7 centímetros, duas vezes no tecido jeans. 90 centímetros de viés largo. Essa medida já está com sobra. Para os acabamentos dos terminais do zíper, 7 por 4 centímetros e meio, duas vezes no tecido estampado. Passo a passo. Eu começo com as alças. Dobro direito com direito e vou passar uma costura apenas na lateral maior. Nas duas pontas, eu não vou costurar, vou deixar aberto. Vou fazer isso nas duas alças. Depois de costurado, viro a alça para o direito. Abro bem as costuras, deixando a costura em uma das laterais. E vou passar a ferro. Vou fazer isso nas duas alças. E elas vão ficar assim. Deixo as alças um pouquinho de lado e vou fazer o bolso externo. Esta é a tampa do bolso. Dobro o tecido direito com direito e vou passar uma costura nas laterais e na parte dobrada. Depois eu vou arredondar esta tampa e fazer uma costura na parte dobrada vai facilitar a costura do arredondado.
Aqui eu já costurei os 3 lados e aqui ficou aberto. Vou usar uma tampa de Nescau que tem 8,5 cm de diâmetro. Encosto a tampa num lado da costura, depois no outro e traço arredondado. Vou costurar nas marcações. Aqui eu já costurei e vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote. Viro para o direito, vincando bem as costuras. Estou fazendo a tampa desta maneira e nesta sequência, porque eu tinha preocupação de alinhar a estampa dos tecidos, da tampa e do bolso. Então, é mais fácil e mais garantido que tudo vai ficar alinhadinho, marcando o posicionamento do botão já com a tampa quase pronta. Vou marcar o posicionamento do botão imantado tanto no bolso quanto na tampa. Na tampa, marco 4,5 cm a partir da borda arredondada, encontrando com a metade. No bolso, eu já tinha dobrado o tecido ao meio, avesso com avesso, e aí eu vou marcar 3,5 cm a partir da borda dobrada, encontrando com a metade. Vou marcar onde serão os rasgos para encaixar as perninhas dos botões. Se você tem dúvidas de como colocar o botão imantado, eu expliquei tudo em detalhes neste vídeo aqui. Vou fazer os rasgos com uma tesourinha de ponta. Eu estou usando apenas tecido, não estou usando manta ou nenhum outro estruturador. Então, para aumentar a resistência do tecido, não deixando que ele rasgue com o uso da peça, conforme a gente fica abrindo e fechando os botões, eu vou colocar um pedacinho de tecido de sarja no avesso do tecido, bem onde vai ficar o botão. No bolso, eu encaixei primeiro o botão e depois encaixei o reforço colando com cola para tecido. Na tampa, eu fiz o contrário, eu colei primeiro o reforço e depois rasguei o tecido e a sarja juntos. E aí eu encaixei o botão. Você pode fazer do jeito que preferir. Encaixo a pecinha na parte de trás e abro as perninhas do botão para fora. Para proteger o tecido desta parte de trás do botão imantado, colo mais um pedacinho de sarja por cima de tudo isso. Com este acabamento, eu não vou sentir tanto o botão no outro lado, que poderia fragilizar o tecido, especialmente na hora de passar a ferro. Como eu já falei, estou fazendo a tampa desse jeito para que quando eu fechar o bolsinho com a tampa, as estampas fiquem bem alinhadas. E fazer a tampa assim, na minha opinião, é o jeito mais fácil de conseguir visualizar o resultado final. Viro a tampa para o avesso e eu vou costurar a parte de cima com um pé de máquina, com 0,75 centímetros de margem de costura, deixando uns 2 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei. Aqui na abertura, os pontos estão no maior comprimento da máquina. Vinco bem a sobra de tecido na parte da abertura. Descosturo. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Como os tecidos na abertura estão bem vincadinhos, agora é fácil de fazer o acabamento. Passo um pouquinho de cola para tecido só para me dar mais segurança e posicionar corretamente os tecidos. Vou passar a ferro e vou passar um pesponto só nesta parte arredondada. Aqui, a gente vai fazer o pesponto quando for costurar a tampa, a bolsa. E a tampa vai ficar assim. Deixo a tampa um pouquinho de lado e eu vou começar a montar a bolsa.
Estas são as duas partes superiores da bolsa, da frente e de trás. A parte de cima dos tecidos vai ser a boca da bolsa. Então, para fazer o acabamento, eu vou marcar 1 centímetro da borda e depois mais 2,5 centímetros. Da borda até aqui embaixo tem 3,5 centímetros. Eu vou vincar o tecido nestas marcações. Por enquanto, eu só vou vincar o tecido, eu ainda não vou costurar, só vou costurar no final. Mas deixando o tecido vincado, vai ficar bem mais fácil depois. Pelo lado do direito, com o tecido dobrado, eu vou fazer as seguintes marcações. Na parte de baixo, do meio para cá, eu tenho 10 centímetros e do meio para cá, mais 10 centímetros. Então, entre as marcações tem 20 centímetros. Na parte de cima, lembrando que eu tô com o tecido dobrado, eu vou fazer a marcação de 6 centímetros para o lado e mais 6 centímetros para o outro lado. Então, entre as marcações tem 12 centímetros. Vou fazer as mesmas marcações na parte de trás. Aqui tem 12 centímetros e aqui tem 20 centímetros. Na parte da frente, eu vou posicionar o bolsinho externo. Vou alinhar o tecido da bolsa e o bolsinho pela parte de baixo, centralizando as peças. Prendo com alfinete. Essas marcações que a gente tinha feito são para o posicionamento das alças. Eu tô deixando a costura da alça para o lado de dentro. Começo posicionando a alça naquela marcação da parte de baixo. Isso faz com que a alça fique por cima do bolsinho. Prendo com alfinete. Eu vou acomodando a alça sobre a bolsa, buscando a marcação na parte de cima. A parte interna da alça vai ficar alinhada com a marcação. Prendo com alfinete. Agora no detalhe. A parte interna da alça coincide com a marcação na parte de cima. Aqui na parte de baixo, a alça cobre o bolsinho. Na outra ponta da alça é a mesma coisa. Eu alinho a alça na marcação da parte de baixo e vou acomodando a alça sobre a bolsa. Depois eu alinho a parte interna da alça na marcação da parte de cima. Prendo com alfinetes. E olha como já forma a alça. Toma cuidado para não deixar a alça torcida. A alça vai fazer o acabamento das laterais do bolsinho. Eu vou cortar as pontinhas do bolso que ficam para fora, que ficam aparecendo. Corte apenas o suficiente para o tecido do bolsinho não aparecer. Se você cortar muito, pode acabar deixando o bolsinho frágil. Vou fazer o pesponto próximo da borda até a altura do bolso, nos dois lados da alça. Aqui eu já fiz o pesponto nas alças. Na costura horizontal, eu dou bastante retrocesso para reforçar a costura. Esta parte vai ficar sem costura. Fiz a mesma coisa na parte de trás. Marquei 22 centímetros, que é a altura do bolso, costurei numa lateral da alça, dei retrocesso e costurei a outra lateral. E a mesma coisa na outra ponta. Nessa parte fica sem costura. Agora eu vou costurar a tampa do bolso. Eu abri as alças só para facilitar, mas depois eu vou voltar na marcação. A tampa tá quase prontinha. Como eu já disse, eu fiz dessa forma para poder alinhar as estampas dos tecidos. Eu fecho o botão e, no meu caso, eu dou aquela verificadinha se as estampas estão alinhadas. Se você não tiver essa preocupação por causa da estampa, é só verificar se a tampa não está torta. Prendo com alfinetes. Posicionando a tampa corretamente, eu vou passar uma costura bem próxima da borda, o que prende a tampa à bolsa,
e ainda termina de fechar a abertura da tampa que está só colada. Eu vou dar bastante retrocesso no início e no fim da costura. Aqui eu já costurei, dando retrocesso no início e no fim da costura. Olha como a estampa ficou alinhada, isso valoriza muito a peça. E olha como fica o acabamento na parte da frente e na parte de trás. Agora que esta parte está pronta, eu vou fazer a união com o fundo. Posiciono o direito do fundo com o direito da frente da bolsa, alinhando as bordas. Vou passar uma costura de segurança próxima à borda só para prender os tecidos. Depois de feita a costura de segurança, pelo outro lado, eu posiciono o outro tecido do fundo. Direito do fundo com o avesso da frente, alinhando as bordas. E agora sim eu vou fazer uma costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei e fiz um acabamento com ponto zigue-zague para ajudar a dar acabamento no tecido e evitar que ele fique desfiando. Tombo os dois tecidos do fundo para o direito. Eu vou passar um pesponto bem próximo da costura sobre os tecidos do fundo. Aqui eu já fiz o pesponto, isso reforça a costura e olha como aqui no avesso o acabamento fica limpo, não tem nenhuma sobra de costura, ela está totalmente embutida. Agora eu vou unir tudo isso com a parte de trás da bolsa. Eu vou costurar esta parte do fundo com a parte de trás da bolsa. Posiciono direito com direito, alinhando as bordas. Eu vou passar uma costura de segurança para prender os tecidos. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Agora eu vou costurar esta parte com o outro fundo para embutir as costuras. Esta parte do fundo vai ter que dar toda a volta na peça para unir com esta parte aqui. Para isso, eu vou fazer parecido com o pano de prato rocambole. Eu enrolo a parte de trás da bolsa e a parte da frente da bolsa. Isso vai facilitar para o fundo dar toda a volta na peça. E agora eu pego este tecido do fundo e aproximo até a outra parte, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva e o acabamento das bordas dos tecidos com ponto zigue-zague. Aqui eu já fiz a costura e o zigue-zague nas bordas. Olha como a peça ficou toda enrolada. Tiro a bolsa de dentro dos tecidos do fundo. E agora eu vou passar um pesponto próximo à costura. Olha aqui com o pesponto pronto. O fundo embute totalmente as sobras de costura e o acabamento fica limpo. Olha lá dentro. Vou passar uma costura de segurança para unir os tecidos do fundo nos dois lados para facilitar na hora de fazer a dobra do fundo da bolsa. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Agora eu vou fechar a bolsa como se fosse uma ecobag comum. Toma cuidado para não costurar as alças sem querer. Dobra a bolsa direito com direito, alinhando os tecidos, as costuras do fundo e as marcações da borda de cima. Tudo alinhado eu prendo com alfinetes. A partir da dobra de baixo, eu vou marcar 6 centímetros nos dois lados. Nas duas laterais, eu vou costurar da boca da bolsa até a marcação de 6 centímetros, dando retrocesso. No outro lado, a mesma coisa, eu costuro de cima até a marcação de 6 centímetros, paro e dou retrocesso. Primeiro é só uma costura de segurança, que é mais próxima da borda. A costura definitiva vai vir depois, junto com o viés. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Nesta parte de baixo, eu vou fazer uma dobra, que vai dar profundidade à bolsa. É uma alternativa à caixinha de leite. Marco a dobra da bolsa com um giz.
Separo os lados da bolsa e eu vou aproximar a marcação até o final da costura da lateral. Ter feito a costura de segurança unindo os tecidos do fundo ajuda a não ficar escapando o tecido na hora de fazer essas dobras. Assim. Passo um objeto com ponta arredondada para evitar que se formem preguinhas nas dobras. Acomodo uma dobra sobre a outra e eu posso prender com alfinete ou grampinhos. Do outro lado é a mesma coisa. Marco a dobra da bolsa com um giz. Separo os lados da bolsa e eu vou aproximar a marcação até o final da costura da lateral. Passo um objeto com ponta arredondada para evitar que se formem preguinhas nas dobras. Acomodo uma dobra sobre a outra e eu posso prender com alfinete ou grampinhos. Vou passar uma costura de segurança para prender estas dobras. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Vou aplicar o viés. Na hora de fazer a minha peça, eu cometi um erro. Na parte de cima, a gente não precisa fazer o acabamento do viés dobrando para o outro lado, porque a gente vai fazer o acabamento da bolsa. Na verdade, o ideal é começar a costurar o viés a partir da primeira dobra da boca da bolsa, que está a 1 centímetro da borda de tecido. Na parte de baixo, sim, está correto. Eu vou costurar o viés com o lado dobrado, porque eu quero que ele fique bem discreto no final. Então, eu vou posicionar o viés dobrado, alinhando as bordas da bolsa. Na parte de baixo, sim, eu vou fazer o acabamento com o viés dobrado. Eu alinho a parte dobrada do viés com a lateral da bolsa, deixando uma sobra na parte de baixo. Envolvo a bolsa com o viés, dobrando para o outro lado. Eu vou costurar exatamente no final da parte dobrada do viés. Procure costurar retinho para que depois não falte viés do outro lado. Se você for iniciante, pode costurar com viés aberto, e aí você costura com 0,75 centímetros de margem de costura. Assim você vai conseguir fazer o acabamento do outro lado da bolsa, mesmo que esta primeira costura não fique tão retinha. Aqui eu já costurei e aproveitei para passar zigue-zague na borda para evitar que o tecido desfie. Viro o viés para o lado do direito, lembrando que na parte de cima eu estou fazendo errado no vídeo. Vinco bem a costura. Na parte de baixo, onde o viés está dobrado, eu vou virar para o direito, cortando a pontinha do viés para não atrapalhar na hora de fazer o acabamento. Aproximo a borda do viés até a linha da costura. Costurando com a borda do viés dobrada, vai ficar com acabamento mais discreto. Mas tá vendo que se você costurar torto, não vai ter viés suficiente para chegar até a linha da costura? Então, veja aí quais são as suas habilidades na costura para determinar se você vai costurar com o viés aberto ou fechado. Prendo com alfinetes e vou passar uma costura próxima à borda. Vai ficar assim. Eu vou repetir exatamente o mesmo processo do outro lado. Vai ficar assim. Eu vou fazer a canaleta do zíper. Todos os detalhes estão no vídeo Canaleta do Zíper, como fazer. Aqui eu vou explicar bem rapidinho, então se você ficou com dúvidas, assista ao vídeo. Eu começo marcando a metade do zíper e a metade em todos os acabamentos.
Nas duas pontas menores dos acabamentos, eu vou fazer uma marcação a 1 centímetro da borda e vou dobrar o tecido nestas marcações, em todos os 4 acabamentos. Vou começar a montar. Posiciono o direito do tecido com o direito do zíper com as pontas dobradas, alinhando as marcações das metades, do tecido e do zíper. Alfineto. Vou passar uma costura de segurança próximo à borda só para prender. Depois de feita a costura de segurança, no outro lado do zíper, eu vou posicionar o tecido da parte de trás. Agora sim, vou passar a costura definitiva com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Aqui eu já costurei. Corto as pontinhas dos tecidos de acabamento para que não apareçam. Tombo os tecidos para o lado direito. Faço uma costura de segurança para unir os tecidos e um pesponto nos outros 3 lados. E vai ficar assim. Vou repetir exatamente o mesmo processo do outro lado. Com a canaleta pronta, eu vou fazer uma marcação a 1 centímetro das bordas maiores, nos 2 lados, no direito da canaleta. É a marcação para poder encaixar na ecobag. Hora de encaixar a canaleta do zíper na bolsa. Na boca da bolsa, como a gente já tinha vincado o tecido nas marcações lá no começo, agora fica fácil de dobrar tudo. Nas laterais, eu vou tombar o viés para o lado de trás da bolsa. Cuidado para não costurar as alças sem querer. De novo, na outra lateral, eu vou tombar o viés para a parte de trás da bolsa. A marcação do meio da bolsa tá aqui. Eu tenho que alinhar com a marcação do meio da canaleta. Separo os 2 lados do zíper. Vou encaixar a canaleta do zíper por dentro da parte dobrada da boca da bolsa, centralizando as metades e até a marcação de 1 centímetro da canaleta. Vou encaixando a canaleta ao longo da boca da bolsa. Depois que eu encaixei de um lado, encaixo no outro. Lembrando que a canaleta e o zíper tem que estar com o direito para cima. Depois de alfinetar tudo, eu confiro se o que sobra de um lado sobra no outro também. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a outra canaleta no outro lado da bolsa. Aqui eu já fiz uma costura em toda a boca da bolsa, bem próxima da borda dobrada, prendendo a canaleta do zíper à bolsa. Viro a bolsa para o direito. Olha que bonitinha aqui no fundo, a dobra dá profundidade à bolsa. Vou colocar o cursor. Quando a gente vai abrir a bolsa, o ideal é abrir da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar o cursor neste lado. É importante prestar atenção nos acabamentos, ver se eles continuam alinhados. Neste vídeo, eu dou uma dica de como colocar o cursor no zíper de metro. Eu encaixo o cursor e olho se os acabamentos estão alinhados, se as estampas estão alinhadas. Se não tiver, passe de novo o cursor para ficar tudo certinho. Para facilitar para fazer os terminais do zíper, é importante que o cursor esteja lá no meio
e com as duas pontas do zíper fechadas. Para isso, eu passo 2 vezes o cursor e aí sim o cursor fica lá no meio com as pontas prontas para a gente fazer o acabamento. E agora eu vou fazer o acabamento dos terminais do zíper. Eu já expliquei tudo em detalhes num outro vídeo. Se você ficar com dúvida, é só assistir ao vídeo. Aqui eu vou explicar bem rapidinho. Faço uma marcação a 1,75 centímetros da borda do zíper. Posiciono o tecido na marcação direito do acabamento com o direito do zíper, deixando uma sobra de tecido de 1 centímetro para cada lado. Envolvo o zíper com estas sobras de tecido. Vou costurar com a margem de 0,75 centímetros a partir da borda do tecido de acabamento. Depois de costurado, tombo o acabamento para o direito. Pela parte de trás, vinco a sobra de tecidos. Dobro a ponta do tecido com mais ou menos 1 centímetro. Levo esta ponta dobrada até o início do acabamento. E agora eu vou ajeitando os tecidos, as dobras, com a ajuda de uma tesourinha de ponta. Passo um pouco de cola para tecido para deixar tudo no lugar. Vou fazer uma costura próxima à borda em toda a volta do acabamento. E os terminais vão ficar assim. A última coisa que eu preciso fazer nesta bolsa é terminar de costurar as alças. Eu posicionei novamente as alças naquela marcação a 6 centímetros do centro, prendendo com alfinetes. Abro o zíper para ficar mais fácil, tombando a canaleta do zíper em direção ao fundo da bolsa. Faço isso tanto na frente quanto na parte de trás da bolsa. Dou uma conferidinha se as duas alças estão bem alinhadas. Agora eu vou aproveitar a própria costura da boca da bolsa para fazer uma costura e prender as alças. Eu preciso costurar e dar bastante retrocesso, porque a gente vai forçar bastante esta costura com a alça. Então é importante que esta costura esteja reforçada. Se você preferir, pode fazer uma marcação com o giz para te guiar. Aqui eu já fiz as costuras bem reforçadas. Aqui fica um espaço para encaixar os trabalhos da faculdade, uma sombrinha, casaco, pode ser bem útil no dia a dia. E por dentro dessa bolsa ecobag fica totalmente bem acabada, com viés nas laterais, o fundo reforçado e escondendo as costuras. Me fala se não tem um acabamento impecável, mesmo não sendo uma peça forrada. Não tem sobra de tecido, sobra de costura, tecido desfiando. Você pode deixar as pontas do zíper para fora ou para dentro. Uma bolsa ecobag prática, útil, reforçada, não é difícil de fazer e nada básica. Se você gostou da peça, de alguma dica, de qualquer coisa do vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se ainda você não é inscrito do canal, se inscreva para não perder nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.